Diário de oração. Tema: o começo correto. Os 3 níveis do evangelismo de hoje. Texto bíblico, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniam constantemente em oração, junto com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Não importa quanto treinamento você receba, há casos em que o reavivamento da igreja não acontece. Isso pode ser atribuído a um começo incorreto. 90% das pessoas falham em levar a vida na igreja e em seus negócios. Enquanto isso, apenas 10% das pessoas conquistaram o campo. No entanto, esses 10% não podem ter sucesso por causa dos seus problemas espirituais. Em última análise, isso porque eles tiveram um começo incorreto. É por isso que a Bíblia fala do Deus triuno, dos 5 poderes, da bênção do trono e dos 9 pontos da vida de fé. Se você não começou com precisão, será impossível para você ver os pastores, os líderes da igreja e os remanescentes. Se você não for cuidadoso, você pode ver o campo e evangelizar de acordo com o seu próprio nível, padrão e base. É por isso que você deve olhar para os 3 níveis de evangelismo, que são o campo, os discípulos e o sistema do movimento de evangelização. Além disso, você deve entrar no campo, fazer o movimento da palavra, esperar pelo discípulo que Deus preparou, criar um sistema no qual esse discípulo possa viver mesmo que você não esteja lá e depois sair. Ao analisar o campo, prepare 3 pontos com antecedência e entre em campo. Isso é o acampamento de evangelismo. Ponto 1. Os 3 níveis em relação aos negócios. Se a jornada que Deus deseja está em você e você está dentro da jornada de Deus, então as 3 respostas dos 3 níveis chegará ao seu negócio. Isso é especialização de descobrir a resposta de somente, estabelecer os discípulos que recebem a resposta da singularidade e a resposta da globalização, ter a resposta de somente o Espírito Santo e obra de recriação. Tudo isso já tem sido preparado. Ponto 2. Os 3 níveis em relação ao crescimento da igreja. Igrejas com menos de 100 membros devem arriscar tudo ao se concentrarem nos pastores e na minoria. Igrejas com mais de 100 membros devem se concentrar nos oficiais da igreja que salvarão o campo. Igrejas que têm entre 1.000 e 10.000 membros devem se concentrar nos remanescentes e pastores associados. Neste momento, os assistentes de pastores devem ser estabelecidos como pastores. Um assistente de pastor deve abrir a porta para salvar 70 regiões e levantar 70 discípulos. E isso deve ser feito em todas as regiões. Ponto 3. Os 3 níveis em relação ao acampamento de evangelismo no campo. Você precisa fazer com que os discípulos recebam a palavra que está concentrada na igreja. Além do evangelismo, você nunca deve fazer nada em grande escala. Além disso, você deve dar mensagens importantes sobre pessoas multiétnicas, Atos 2, do 9 ao 11, a cura, Atos 3, e a excelência. Finalmente, você deve continuar a receber a palavra, criar um sistema sustentável e depois sair desse lugar. Todos os anos, faça isso em 3 lugares. Devemos começar a evangelização corretamente. Portanto, esses 3 níveis devem ocorrer no evangelismo de hoje. Se você começar isso no campo, Deus vai trabalhar. Oração da aliança. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que é Rei dos Reis, o grande amor de Deus
e as obras do Espírito Santo sejam sempre sobre todos os evangelistas, os 70 obreiros e remanescentes que salvarão a era agora e para sempre. Amém.